toda sociedade tem um checklist invisível de coisas que tu precisa alcançar até certa idade. Eu acho que tu sabe do que eu tô falando. Por exemplo, se formar até 22, 23 anos na faculdade. Se casar até os 30 anos. Ter filhos e casa própria junto, né? Porque uma coisa não elimina a outra, até os 35. Ter sucesso financeiro e na carreira, no máximo estourando até os 40. Se aposentar com 65. Da onde que vêm esses números? Porque eles deixam a gente com uma sensação de atraso e até de fracasso, muitas vezes, porque hoje em dia não está mais tão fácil assim de alcançar essas metas de idade, ao mesmo tempo que muitas delas talvez nem façam mais sentido, mas porque é um padrão da sociedade, a gente acha que precisa e fica com essa sensação de atraso o tempo inteiro. Minha querida, eu tô feliz demais que tu tá aqui nesse vídeo hoje comigo, porque esse assunto deve ser conversado, porque esse assunto tira noites de sono de muita gente por aí. Faz a gente tomar decisões que às vezes não fazem mais sentido e faz a gente se sentir atrasada basicamente o tempo inteiro. Essa sensação é horrível e isso precisa ser conversado. A gente precisa trazer à tona que as coisas mudaram. Então, obrigada por estar aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a Natália Brasil, eu sou mentora e autora de um livro de amor próprio e eu tenho o objetivo de falar de amor próprio para as mulheres porque eu acredito que um mundo onde mais mulheres se amem vai ser um mundo muito melhor. E essa sensação de atraso atrapalha completamente o nosso amor próprio. Tu sabias, querida? E essa sensação de atraso e de fracasso podem ser diminuídas completamente se tu tem a tua base de amor próprio segura. Porque com o teu amor próprio, tu vai te entender melhor, tu vai te compreender melhor e tu vai entender que muitas vezes esses objetivos, essas metas que foram colocadas por idade pra gente, já não fazem mais sentido para a vida que a gente leva hoje. E para tu ter noção do quanto o negócio é sério, existe um termo para isso, se chama relógio social, que é esse relógio de a gente alcançar certas coisas até determinada idade. Porque se tu não alcançou até aquela idade, tu já te sente atrasada. E esse sentimento não ajuda em absolutamente nada. É terrível tu viver a tua vida achando que tu tá sempre atrasada, imagina? É horrível, não é como se tu tivesse atrasada 15 minutinhos para sair, né? Não, é como tu tá atrasada na tua vida. Eu fui pesquisar mais sobre esse tema, porque eu realmente acho que é um tema que afeta muito a nossa vida negativamente. E como eu falei antes, né, a coisa é séria. Outro fator que para mim trouxe essa seriedade no assunto é que isso já vem sendo estudado há muitos anos. Deixa eu te contar aqui. Tem uma psicóloga que se chama Bernice, não sei se eu falei certo, Neugarten. Com certeza esse eu não falei certo sobre o sobrenome dela. Mas vou botar aqui caso tu queira procurar. Ela é uma americana de Nebraska que nos anos 60 fez uma pesquisa sobre justamente essa pressão que a gente sente na nossa vida de alcançar certas metas até certa idade. Em 1960, a sua pesquisa falava sobre cronograma cultural, que define a vida da pessoa e até quando precisamos alcançar tais coisas na vida. E foi ela que trouxe mais à tona também o termo relógio social. E ela, psicóloga, ela estudava o quanto que isso afetava na nossa vida. Isso nos anos 60. Já fazia. Já tinha gente se sentindo atrasada nos anos 60. Imagina hoje, cara! E esses números, eles vêm de normas sociais que foram impostas por cada sociedade, mas muito parecidas uma com as outras, e que são datados de algumas dessas normas de mais de 100 anos atrás, quando a expectativa de vida era completamente outra. Em 1920, a expectativa de vida era 35 anos. Então é óbvio que você tem que casar até os 30 e ter filho com 30, minha filha, porque senão, ó, tu não tá viva para conseguir. Entendeu o negócio? E aí a gente tá aqui se cobrando e planejando a nossa vida ao redor disso até hoje por coisas que foram padronizadas, e eu nem sei porquê, há mais de 100 anos atrás. A gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar primeiramente aqui na nossa mentalidade para entender que a nossa vida não é um atraso. Tu não tá atrasada, tu tá no teu ritmo, fica tranquila. E muitas vezes essa pressão desse relógio social também vem pelo fato de a gente estar se preocupando do que as outras pessoas vão pensar.
Ah, todos os meus amigos já casaram, menos eu. Todos os meus amigos já tiveram filhos. Nossa, a maioria dos meus amigos já comprou a casa própria. A maioria dos meus amigos já tem carro, já viajou pra fora. Já fez... Essa comparação e essa espera por uma validação externa também não te ajuda em nada nas tuas metas e objetivos de vida. O que importa é o que faz sentido pra ti. E aí, se tu tem essas metas, haja a seu favor e com o teu amor próprio faça acontecer. E aí eu quero te trazer aqui algumas exemplos, referências. Quero falar sobre um pouquinho de cada década que eu já passei. Eu não vou além. Eu vou falar do meu lugar de fala e do que eu tenho visto, do que eu tenho mais contato. Eu tenho notado muitas mulheres de 20 e poucos anos se achando muito velha, achando que a vida acabou nos 20 e poucos anos. E o que é pior é que eu senti isso quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu fiquei desesperada quando eu tava para fazer 30 e não tinha alcançado as coisas dessas metas. É impressionante como algumas coisas não mudam, não é mesmo, querida? Pois bem, esses tempos, inclusive, eu vi uma influencer no Instagram, não vou colocar aqui o nome dela, mas ela com 25 anos terminou o primeiro namoro que ela teve na vida, e ela foi chorar no Instagram, foi compartilhar, e disse que era muito velha e estava com medo de não conseguir ter filhos, porque o sonho dela era ter uma família e filhos. Ela tem 25 anos. Olha a pressão, a cobrança que essa mulher está colocando nela mesma. A década dos 20 é uma década de oportunidades. É uma década confusa, inclusive. É uma década que a gente acabou de sair da adolescência e tá, oi, somos adultos agora? Ah, tá, entendi. Ou quer dizer, tô entendendo como é. É uma década muito confusa. E aí tu ainda te colocar essa pressão pra tu alcançar tudo isso até os teus 30? Oi? Gente, não dá mais. Veja, tudo que vem na tua vida, se tu tem os teus 20 e poucos anos, tu tá me assistindo, como oportunidades para te conhecer, para aprender coisas novas, porque isso sim vai te ajudar ao longo da tua vida. Se tu já casou, se tu teve filhos nessa década, ok, eu espero que tenha sido por tua livre e espontânea vontade e que faça sentido na tua vida. Mas sempre é tempo de recomeçar. Aí chega a década dos 30. Eu me amei nos 30 anos. Nossa, eu tava com tanto medo, como eu falei antes, né? Mas nossa, como os meus 30 anos foram bons comigo. Essa foi uma década muito, muito legal. Foi uma década para eu finalmente me compreender, pra eu finalmente começar a me conhecer, para eu finalmente começar a ter a minha confiança construída, bem de pouquinho em pouquinho, mas foi construída. É uma década de que a gente pode ir criando muita sabedoria, porque a gente teve as oportunidades, né? E continua tendo oportunidade, na verdade, mas com mais confiança e sabedoria, de que, não vou ficar tão insegura assim. Já passei por isso lá nos 20, agora que eu tô com uns 30, fica mais tranquilo. Isso não quer dizer que as inseguranças vão acabar, pois eu tenho insegurança até hoje aos 40, não é isso. Se tu tá nos 30, nos 40, nos 50, tu sabe do que eu tô falando. Existe um olhar diferente sobre as coisas. Existe também um padrão de que nos 30, como, né, como eu disse antes, é a idade para casar, para tu ter os teus filhos, para tu comprar uma casa própria, para comprar o carro. É a década que dizem que é pra gente se acomodar. Que daí tu já conheceu o cara ou a mulher com quem tu vai passar o resto da vida, já casou, já sou trelelê ali, vai se acomodar. Mas é uma década também completamente incrível, porque a gente tem essa curiosidade ainda, a gente é muito jovem ainda, aos 30 e poucos, as oportunidades ainda estão chegando e é possível fazer muita coisa. Existe, porém, uma questão biológica que é a questão aqui, né, biológica da mulher sobre ter filhos, da natureza falando, né? E hoje eu acredito que a medicina nos dá a oportunidade de ir muito mais longe. Se isso é algo realmente imprescindível, importante e tem que acontecer na tua vida, aí, querida, faça acontecer. Veja como são as possibilidades. Bote metas na tua vida. Mas ao mesmo tempo, no meu coração eu te digo que foi um pouco o que aconteceu comigo na nas loucuras da vida é que, se não acontecer, também tá tudo bem. A tua vida vai continuar, tu vai passar por um luto, tu vai entender o que tu precisa aprender com isso, mas a tua vida vai continuar, não vai parar por causa disso. Seja gentil contigo, se ame, se trate bem e preste atenção se isso realmente é algo que precisa acontecer na tua vida ou não, e aceita o que vier. Bom, aí chegamos na década dos 40, que é a década em que eu me encontro neste momento. É a década que eu escutei falar: se tu não conseguiu até agora, agora tu não consegue mais. Que legal, né, querido? Que bacana, não é mesmo? Mas, meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
A década dos 40 é um 30 turbinado. Gente do céu! O quanto eu evoluí depois dos 40, o quanto eu transformei, o quanto eu mudei por causa dessas metas. Eu tinha essa crença limitante de que cheguei nos 40, deu, vai estar tudo resolvido, acabou. Inclusive emocionalmente, já deu, já tô com a minha base de amor próprio, já conferi aqui o checklist das minhas inseguranças, já foi. Ai, como eu estava errada. Eu acho que eu entendi o seguinte: a gente vai continuar evoluindo, transformando e aprendendo realmente até o final das nossas vidas. Principalmente se a gente tem uma base de amor próprio forte e está aberta a isso, está aberta a entender a vida, está aberta a se conhecer, a se tratar bem, a se respeitar e principalmente respeitar o próprio ritmo. E se tu não alcançou tudo o que tu gostaria até os teus 40, talvez, eu te confesso aqui que eu também não alcancei ainda tudo o que eu gostaria, mas eu alcancei muita coisa, muita mesmo. Mas tem objetivos ainda que eu quero alcançar, eu quero que tu entenda o que eu entendi também, que a gente não tá mais começando do zero. A gente tem muita vivência e muita experiência para agregar, seja num trabalho, seja na vida pessoal, seja onde for. É possível começar nos 40. Inclusive, se tu for fazer uma pesquisa rápida, tem várias pessoas que começaram a ter o seu sucesso profissional depois dos 40. Então, essa ideia de que até os 30, 35, a gente tem que estar com tudo resolvido, a gente tem que saber a carreira. Talvez tu queira mudar de carreira completamente nos teus 40 anos. Talvez tu queira finalizar o ciclo de um relacionamento que tu tá há 20 anos, mas que agora talvez não seja mais o sentido de continuar. Talvez seja possível terminar esse ciclo e se abrir para outro. Nada é impossível se tu quiser agir a teu favor. Se tu tiver com a tua base forte. E os 40, minha querida, é impressionante. A gente consegue muita coisa, muita mesmo. Eu não imaginei que eu podia ser tão feliz nos meus 40, porque também escutei durante muito tempo, inclusive, que as mulheres aos 40 eram loucas. Na minha infância tinha isso. Mulheres de 40 anos são loucas. É terrível, né? Existe aqui uma transformação hormonal que está acontecendo. Recentemente está vindo à tona um termo sobre nossa questão biológica, que é a perimenopausa, e isso realmente influencia. Mas, de novo, é um poder nos teus 40, minha querida. Aproveita, aproveita. E depois tem as décadas de 50, 60, 70. Talvez eu volte aqui um dia para te falar melhor sobre essas décadas, mas eu tenho certeza que, assim como nos 40, assim como nos 30, nos 20, 50 pode ser uma década linda para ti também. Pode ser incrível, tu pode recomeçar, tu pode começar a te amar, tu pode começar a te cuidar, a te respeitar. Não é tarde. Considerando a nossa expectativa de vida hoje, a gente ainda tem 40, 50 anos pela frente. Isso, eu tenho a teoria de que muitos de nós vão começar a passar da casa dos 100. Principalmente os que estão vindo atrás aí, mas nós aqui das 40, eu acho que a gente, várias vão chegar nos 100. E aí? Se eu tô com 40 agora, até na minha década de 40, eu tenho mais 60 anos. Se tu tá na torno de 50, 50, é muito tempo pra tu achar que não dá mais. Ou pra tu achar que não é possível tu recomeçar. Ou pra tu achar que não é possível tu alcançar aquele objetivo que tu ainda queria. Talvez de casar, talvez de comprar o teu carro, comprar uma casa própria, viajar pra fora. É possível. E para isso tudo acontecer, eu tenho certeza que o teu amor próprio vai te ajudar. É por isso que a gente precisa ter essa base forte. É por isso que a gente precisa se entender, se conhecer, se amar e se tratar bem. Porque no meio dessa vida toda, no meio dessa pressão que é colocada na gente pela sociedade, a gente tem que entender o nosso próprio ritmo, o que faz sentido, quais são as conexões que a gente quer ter, quais são os vínculos, parar de se comparar, parar de esperar por validação alheia, entender com quem que tu tá trocando a tua energia. Isso, sim, é muito mais imprescindível do que alcançar a meta de se aposentar aos 65 anos. O que tu achou desse vídeo? Tu acha que tu tá atrasada? Tu já teve essa sensação? Comenta aqui comigo. Eu já tive muito essa sensação, até pouquíssimo tempo atrás, e hoje eu vejo que é uma baboseira. Sinceramente, não dá mais pra gente se colocar nessas metas, não dá mais pra se colocar. Começa a tua faculdade agora nos 50, querida. Nos 60, sabe? Tu tem tempo. Vai estudar de novo. Vai viajar, conhecer pessoas novas. Como que tá isso pra ti? Me conta, eu quero muito saber. Quero muito, muito saber mesmo o que que tu achou e o que que tu acha desse tema. E se tu tiver alguma amiga aí que vive falando que tá velha pra começar, manda esse vídeo aqui pra ela, eu acho que pode ajudar. Obrigada por estar comigo até aqui o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!